Olá, galera do oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marciano e estou aqui para passar um conteúdo histórico. O nosso tema de hoje é os indígenas na sociedade brasileira do século XIX. É importante que vocês prestem atenção nesse conteúdo e também reflitam sobre esse conteúdo, porque falar das questões indígenas no Brasil é necessário. É necessário que a gente também deixe os preconceitos de lado e passe a refletir e a entender as questões indígenas, a história do povo indígena, a cultura do povo indígena e a religiosidade do povo indígena. Durante muito tempo, esse povo foi marginalizado devido à colonização dos portugueses, dos europeus, não só aqui no Brasil, mas no continente americano em si. Então é um conteúdo necessário, é um conteúdo bastante importante e é um conteúdo que vai contribuir bastante para a formação histórica e a formação crítica de vocês. Então, para entendermos a situação dos indígenas no século XIX, precisamos voltar um pouco no tempo, no período conhecido como o período pré-cabralino, ou seja, o período antes da chegada de Pedro Álvares Cabral no Brasil, antes da chegada dos portugueses. Estima-se que nesse período, antes da chegada dos portugueses, habitavam em território brasileiro cerca de 5 milhões de indígenas nativos. É importante dizer para vocês que esses nativos não eram um único povo, eram diversos povos que habitavam o território brasileiro, com línguas, costumes e culturas diferentes, cada um com suas características próprias. Obviamente, o povo que teve mais contato com os portugueses foi o povo Tupi-Guarani, que habitava a região litorânea do Brasil. Esse povo, ou os povos indígenas, eram seminômades e praticavam a agricultura. E a agricultura era somente para a subsistência do grupo, ou seja, para a sobrevivência. Não tinha a necessidade de acumular bens, acumular riquezas, como era na sociedade europeia e de outros lugares do mundo. Não existia uma diferenciação dos povos entre os povos indígenas. Por exemplo, uma pessoa que era rica, um cara que era pobre, não. Praticamente todos os indígenas eram tratados de formas iguais, igualitárias. Obviamente que tudo isso vai ser destruído com a chegada dos portugueses em 1500. A dominação europeia no Brasil é marcada pela violência e a destruição da cultura, da religiosidade e dos costumes desses povos. Desde o início, houveram guerras, resistências contra os portugueses. Os indígenas se organizaram, mas muitas das tribos foram dizimadas. Muitos indígenas foram massacrados com a chegada dos portugueses. Uma das primeiras medidas realizadas pelos portugueses foi exatamente a escravidão dos nativos, com a justificativa que os povos europeus eram os povos superiores. Eram os povos que tinham a civilização em suas mãos, ou seja, eram os povos civilizados. E que, segundo eles, outros povos de outros continentes não eram civilizados, não eram iguais aos europeus. Os europeus eram superiores, enquanto os outros povos não passavam de seres inferiores e muitos não eram considerados humanos. Segundo alguns religiosos da época, os indígenas brasileiros nem alma tinham. E essa foi a justificativa encontrada para escravizar todos os indígenas no território. Aí eu te pergunto, foi possível escravizar todos os indígenas no Brasil? Obviamente que não. Houveram resistências, alguns povos migraram de uma região para outra, fugindo da dominação europeia. Então é importante falar para vocês que no período da colônia brasileira, entre 1500 a 1808, mais ou menos, os indígenas eram tratados de forma cruel, né? A sorte entre aspas, né, é que existia a companhia dos jesuítas, a chamada Companhia de Jesus. Os jesuítas eram religiosos que faziam um papel de catequização desses povos. No início da colonização do Brasil, os jesuítas foram mandados para cá para catequizar os povos indígenas, ou seja, também acabar com a religião indígena. Só que com o passar do tempo, com a convivência dos jesuítas com os indígenas, tudo isso foi modificado.
alguns religiosos passaram a lutar em prol das causas indígenas. Então começaram a ter revoltas e pressões dos religiosos em relação à coroa, para que os povos indígenas não fossem mais escravizados. Então no século XVIII, Marquês de Pombal foi colocado como se fosse uma espécie de governante geral do Brasil. Então ele tomou algumas medidas em relação às populações indígenas. Por exemplo, o decreto do direito dos indígenas, que dava aos indígenas uma participação melhor nas questões políticas do Brasil. O objetivo dessa legislação do Marquês de Pombal era promover a assimilação dos indígenas na sociedade colonial, ou seja, fazer com que os indígenas façam parte da sociedade. Obviamente que não foi bem assim, era só no papel, era só uma lei. É também importante mencionar para vocês que ainda no século XVI, tivemos aqui no Brasil a troca da mão de obra escravizada. Antes eram os indígenas. Com a chegada dos escravizados africanos, houveram algumas medidas que tornaram os indígenas a não ser escravizados. Isso não aconteceu em todo o território brasileiro. Obviamente que em alguns territórios a escravização dos povos indígenas continuaram. Sem falar na perseguição. Vários indígenas foram mortos. Várias guerras foram travadas. E mesmo com o direito dos indígenas, a medida tomada pelo Marquês de Pombal, os indígenas continuaram sem ser reconhecidos ou respeitados aqui no Brasil. Essa medida previa que as aldeias deveriam ser transformadas em vilas. Os indígenas eram para ser reconhecidos como súditos da coroa portuguesa, ou seja, deveriam pagar impostos, obedecer às leis locais, enfim, ser um cidadão brasileiro. Então isso de alguma forma influenciou a miscigenação dos indígenas em relação com os portugueses. É importante falar dessa questão da miscigenação. Geralmente a gente fala, o Brasil é um país miscigenado, todos nós somos iguais, todos nós somos negros, somos indígenas. Sim, mas é importante falar como se deu o processo da miscigenação no Brasil. Gente, foi através da violência, do estupro das indígenas, do estupro das africanas. Cerca de 90% da população miscigenada brasileira foi fruto dessa violência. Então é importante lembrarmos disso, que a miscigenação brasileira ela é fruto de um estupro, de uma violência. Porque a partir do momento que você pega uma pessoa, você destrói o seu nome, destrói a sua história, destrói a sua cultura, a sua religião, os seus costumes, isso é uma violência. E foi isso que ocorreu no Brasil. Os portugueses chegaram, colocaram a sua religião em primeiro lugar, como se fosse a superior, colocaram os seus costumes, as suas culturas, e os indígenas se tornaram inferiores, foram marginalizados. Então, o Marquês de Pombal, ele toma essa medida não por ser bonzinho, era uma estratégia. Para quê? Para forçar com que os indígenas e os portugueses, os descendentes portugueses, tivessem relações, tivessem filhos, para pegar outras áreas do Brasil que eram praticamente abandonadas, eram mais afastadas. Por exemplo, as regiões que fazem fronteiras com os países das colonização espanhola. Então eram regiões bastante afastadas. Então o Marquês de Pombal queria que os brasileiros fossem para essa região para evitar com que os espanhóis, tomassem as terras brasileiras. Então era para isso, gente. Não era porque ele era bonzinho ou porque ele era o salvador da pátria. Era só para isso. Então, em 1808, a família real vem para o Brasil, isso vocês já souberam, Eu já passei isso para vocês em outro momento. E, posteriormente, aconteceu a independência do Brasil em 1822. Professor, mas eu acho que nesse momento vai mudar muita coisa em relação aos indígenas. Obviamente que não. No período em que a família real chegou ao Brasil, alguns retrocessos foram praticamente implementados na política brasileira. Por exemplo, os portugueses tomaram algumas medidas que atrasaram o avanço da sociedade indígena. Sem falar que com a independência, houve a primeira Constituição brasileira em 1824, onde nessa Constituição não houveram nenhuma mesmo, referência aos povos indígenas.
os povos indígenas continuavam sendo esquecidos e desrespeitados. Em 1845, houve uma mudança significativa em relação aos povos indígenas, que foi o Decreto de Regulamento das Missões, que garantiu o acesso dos indígenas à terra, condicionando ao uso produtivo. Caso as terras não fossem utilizadas para a produção de algum gênero agrícola, ela podia ser retomada pela coroa. Podemos ver que os próprios donos da terra não tinham o direito de plantar ou de morar na sua propriedade. Se não bastasse essa lei, em 1850 temos a Lei de Terras, a Lei de Terras, que alterou a legislação anterior, condicionando ao uso temporário da terra pelos indígenas, até que eles se tornassem civilizados. Olha aí, gente, até que eles se tornassem civilizados. Até que eles se formassem civilizados. Ou seja, em pleno 1850, quando o Brasil já era uma nação, os indígenas ainda eram considerados inferiores, não eram considerados seres civilizados. Então a questão indígena brasileira está relacionada sempre à questão agrária, e é um problema que permanece até os dias atuais. Há um entendimento que os indígenas sejam seres inferiores, preguiçosos, né? E que deveriam se adaptar à vida dos civilizados, ou seja, os valores europeus trazidos pelos colonizadores. Então até hoje há esse preconceito em relação aos indígenas, e a gente precisa mudar. É que os indígenas tinham sua cultura, tinham seus costumes, sua religião, e tudo isso foi modificado, foi destruído com a chegada dos portugueses ao Brasil. Então a gente precisa mudar alguns pensamentos, mudar algumas posturas em relações, e saber que tudo isso é fruto de um processo violento em relação a esses povos. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A leitura está na página 59 e vocês vão responder a parada obrigatória da página 60 e 61. Qualquer dúvida, eu estou disponível no WhatsApp. Até a próxima semana e tenha uma ótima semana.